Com 915 mortes e 44.489 casos novos notificados nesta terça-feira, o Brasil chega a 182.854 óbitos e 6.974.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019, de acordo com dados das secretarias estaduais da saúde compilados por um consórcio de empresas jornalísticas. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 667, com alta de 25% em 2 semanas. A média diária de casos novos dos últimos 7 dias está em 42.620, com alta de 11% em 2 semanas. Sob pressão do Supremo Tribunal Federal, sem marcar data, o Ministério da Saúde declarou que as vacinas chegarão aos estados 5 dias depois da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O prazo previsto pelo governo federal para vacinar toda a população brasileira é de 1 ano a 1 ano e 4 meses, ou seja, a vacinação só terminaria em meados de 2022. No segundo dia de vacinação nos Estados Unidos, o principal epidemiologista do país, Dr. Anthony Fauci, pediu ao presidente Donald Trump, ao vice-presidente Mike Pence, ao presidente eleito Joe Biden e sua vice Kamala Harris para que tomem logo a vacina em público para estimular os americanos a fazer o mesmo. Cerca de 20% dos americanos não pretendem se vacinar, 71% querem tomar a vacina. A Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos, anunciou que a vacina da empresa americana de biotecnologia Moderna apresentou eficácia de 94%, uma indicação de que deve ser aprovada em breve, provavelmente ainda nesta semana. Há 2 dias, o país registrou mais de 201 mil casos novos, alta de 31% em 2 semanas, e 1.678 óbitos, alta de 65% em 2 semanas. Mais de 110.500 pessoas estão hospitalizadas com a Covid-19. Até agora, os Estados Unidos registraram 16.716.000 casos confirmados da doença e 303.800 mortes. Pesquisadores da Universidade Yale investigam se as consequências de longo prazo da Covid-19 são causadas pelo vírus ou por anticorpos que atacam o organismo do paciente. No mundo inteiro já são 73,5 milhões de casos confirmados e mais de 1.635.500 mortes. Mais de 51 milhões de pacientes se recuperaram, cerca de 20 milhões apresentam casos leves e 106.430 estão em estado grave. A Agência Europeia de Medicamentos, órgão regulador da União Europeia, deve aprovar a vacina do laboratório americano Pfizer e da empresa de biotecnologia alemã BioNTech em 23 de novembro. Esta vacina já foi aprovada no Reino Unido, no Canadá, no México e em países árabes do Golfo Pérsico. A Espanha revisou de 48 mil para mais de 74 mil o número de mortes na pandemia. É o país com o maior número de mortes por habitante e o maior número absoluto de mortes na Europa e o 5º do mundo depois de Estados Unidos, Brasil, Índia e México. A oposição acusa o governo socialista espanhol de encobrir a realidade. A Itália ultrapassou o Reino Unido, é o 6º país em número de mortes e o 4º em mortes por habitante, depois de Espanha, Bélgica e Peru, excluindo a pequena República de São Marinho, um enclave no litoral da Itália. A Itália tem agora 65.857 óbitos contra 65.006 no Reino Unido. O governo italiano relaxou as medidas de restrição ao movimento, mas cenas de aglomerações em Roma e Milão causaram preocupação e podem levar a um novo confinamento rigoroso. Uma nova mutação do vírus seria responsável pelo aumento do número de casos no sudeste da Inglaterra, a região onde fica Londres. 2 importantes publicações médicas britânicas, The British Medical Journal e o Health Service Journal, advertiram o governo britânico de que o relaxamento das medidas de confinamento durante 5 dias na época do Natal vai custar muitas vidas. Sob o impacto da pandemia,
Mais 250 mil empregos no comércio devem desaparecer no Reino Unido. De agosto a outubro, 370 mil trabalhadores foram demitidos no país. A taxa de desemprego subiu para 4,9%. Nesta quarta-feira, a Alemanha e a Holanda voltam a entrar em confinamentos rigorosos. Todas as lojas não essenciais das escolas vão fechar. A Alemanha, de 84 milhões de habitantes, foi um dos países mais bem-sucedidos na primeira onda na Europa, mas soma agora quase 23.700 mortes. A Holanda tem 17 milhões de habitantes e quase 10.200 mortes. Israel vai dar passaportes verdes para quem tomar a vacina, liberando os imunizados das restrições, como devem fazer outros países, onde a vacina não será obrigatória, mas o certificado de imunização será exigido para viajar, assistir a espetáculos e participar de eventos. Israel ultrapassou a marca de 3 mil mortes. A produção industrial da China cresceu 7% em novembro, na comparação anual. As vendas no varejo subiram 5%. Ambos indicadores apresentaram os melhores resultados de 2020. As exportações chinesas avançaram 21,1% no mês passado. O investimento em capital fixo cresceu 2,6% desde o início de 2020. E o desemprego está em 5,2%, a mesma taxa de dezembro do ano passado. São sinais de recuperação da segunda maior economia do mundo, que sofreu uma queda histórica no primeiro trimestre, mas cresce desde o segundo trimestre. A China, onde a pandemia começou, em 17 de novembro de 2019, houve o primeiro caso, deve ser a única grande economia a crescer neste ano. A empresa Oxford Economics prevê alta de 2,1% no produto interno bruto chinês neste ano e de 8,1% em 2021. Quase um mês e meio depois da eleição presidencial nos Estados Unidos, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, e os presidentes populistas do Brasil, Jair Bolsonaro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente cumprimentaram o presidente eleito Joe Biden. Bolsonaro não terá vida mansa com Biden, que terá vários aliados dentro do Brasil para combater a destruição da Amazônia e evitar, assim, o aumento no aquecimento global. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair da rua. E muito obrigado pela sua atenção.